Eu erro em coisas que os irmãos estão errando. Algumas coisas talvez erramos juntos. Ou talvez os irmãos erram coisas que eu não erro. Mas erramos. Por isso não podemos perder de vista a nossa condição de salvos. E o que Paulo está nos ensinando, na realidade, é que esse suportar é a manifestação da longanimidade. Esse texto não tem a ver com aturar. Eu sou obrigado a aturar aquele irmão. Como está ensinando isso? Ainda que se passe a ideia de ter que suportar. Mas eu quero pensar um pouquinho usando uma expressão peculiar sem me delongar muito, sobre esse texto, esse termo. Suportar quer dizer levantar, manter-se firme, sustentar, carregar. Ele aparece numa voz ativa. Eu empreendo o esforço para levantar, para que possa manter firme, para que possa sustentar, para que possa suportar. Essa palavra, ela é uma palavra composta que vem a partir de uma preposição que quer dizer para o meio, puxar para o meio, no meio, em meio, entre duas coisas. Então, quando eu digo suportar, a ideia que eu trago é: eu puxo para que ele possa suportar. Eu seguro firme para que ele possa suportar. Porque às vezes precisamos de alguém que nos ajude. Então, ela é composta desta preposição, ana, e vem a outra palavra que dá a ideia de ter, no sentido de segurar na mão, de segurar com firmeza, de envolver, de considerar, ou manter-se, ou se manter como, ou é como se estivesse na situação do fulano. Tem a ideia também de prender ou apegar. Está estreitamente unido a uma pessoa ou coisa. Então Paulo está dizendo: você puxa para você, mas puxa de modo muito junto. Muito junto. Você traz para você como se aquela fosse a sua situação. Para que aquela pessoa você traz, está tão estreitamente ligado a você, que sem dúvida alguma ele vai suportar aquela situação. Não é fácil ser crente. Não é fácil. Hoje essa garotada, eles estão num mundo muito pior que o nosso. Porque quando você queria ver alguma coisa errada, você via escondido com seus colegas de escola. Hoje eles veem as claras. Quando alguém queria errar, pagava para errar. Não é coleguinha de escola. É um mundo mais difícil do que o meu que eu vivi. De certa forma, nós vivemos como que protegidos.
Nós fomos protegidos, mas eles vivem num mundo mais difícil. E que alguém tem que segurar firme. Que alguém precisa puxar. Isso não quer dizer aprovar as coisas. Estou aqui do seu lado, estou puxando você para junto, para que você possa vencer. Mas é interessante, irmãos, vou comentar sobre a estrutura das palavras, para depois comentar sobre o texto. Que quando Paulo diz e fala desse suportar um ao outro, ele usa uma expressão recíproca, de reciprocidade. Na medida, né, os africanos têm uma expressão, pelo menos o pastor Alida dizia, que o irmão mais velho é o irmão que puxou o outro, né? É meu irmão, o irmão que me puxou, né? No sentido, Josué puxou o Joacir, né? Você é o mais velho, né? É no sentido, mas na medida que eu puxo você para junto de mim, eu também vou para junto de você, é recíproco. É suportando uns aos outros, é o que a palavra está dizendo. Agora, quando fala uns aos outros, na nossa tradução, ele vem assim dessa forma, mas ele, no grego, tem uma preposição que dá a ideia de posição fixa, de instrumentalidade, de onde se vai, a ponto de onde uma ação, um movimento procede, de dentro de. É como eu estou dizendo, a partir de dentro de mim, procede uma ação que eu vou servir de instrumentalidade para que esse irmão não afunde. Essa é a ideia. Suportando-nos uns aos outros em amor. Não dá para fazer sempre pela internet. Não dá para fazer por telefone. Esses dias alguém me perguntou, pastor, raramente meu celular é desligado, raramente alguém liga para mim de madrugada, mas quando liga de alguma forma está precisando. Essa consciência que eu tenho desde o dia que eu aceitei o convite do Senhor para que eu fosse pastor. Mas isso não é uma prerrogativa só de pastor. Não dá para fazer sempre pela internet, pelo WhatsApp. Porque o texto diz, o texto é claro. Você pode até confortar alguém pelo telefone, você pode até confortar alguém pela internet, pelo Face, até usar para isso, né? Mas a questão aqui é de alguém que está junto, fala de corpo. Aí diz, suportando-vos uns aos outros em amor. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que este suportar, esse puxar para junto de você, é uma atitude de longanimidade. É alguém, diz o comentarista, significa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo ou amigos por conta das faltas que nos desagradam. Eu tinha 14 anos, certo, os irmãos, porque se alguém não falou mal de mim para você, ele vai falar. Alguns dizem, mas pastor, convivendo na igreja não tem problema. Não pensa que eu sou tonto e achar que todo mundo me ama 100%. Não pensa isso. Você dá conta a Deus. Eu tinha 14 anos. Alguém veio falar mal do meu pastor, contando coisas para destruir a vida de qualquer adolescente. Eu não deixo de gostar das pessoas, porque elas fazem coisas erradas. Não quer dizer que eu aprove as coisas erradas.
Na minha idade, 14 anos, Deus me disse: olhe para a obra, olhe para o que fez. Se é possível alguém realizar as coisas que são feitas no reino de Deus, vivendo esse tipo de pecado. Mas podia destruir a minha vida como pode destruir a sua. Geralmente é uma voz mansa. E ele, minha filha, perguntou: pai, como você aguenta? Não tem problema. Não tem problema. O que Paulo está nos ensinando? O que Paulo está nos ensinando é que apesar dos erros, nós somos um corpo. Algumas pessoas não podem ser destruídas ou ajudadas a serem destruídas. Não quer dizer que a igreja disciplina, precisa disciplinar, porque senão vira porteira escancarada. Mas o que Paulo está nos ensinando, sabe, irmãos, eu sou falho, mas a gente pode errar. Quantos líderes eram? O pastor aqui em São Paulo sempre dizia ainda isso, quando é que, o pastor que eu respeito muito, quando é que vamos começar a trabalhar com a ajuda a recuperar pastores que tenham tido problemas? Está chegando o tempo, pastor. Está chegando o tempo. Sabe, irmãos, não são muitos no reino que abraçam a causa de ajudar pessoas que foram destruídas a se levantar, não. Também aqui não está falando de pecadão. Estou falando de coisa que nos desagrada. Eu não posso abrir mão, às vezes, eu não sei qual o tempo dos seus amigos. Você tem amigos, se você tiver 50 anos, 60, você tem amizade de 40 anos, de 50 anos, de 30 anos. Eles são imperfeitos. Eu tenho um dia que eu tenho vontade de dar cascudo, e um dia acho que Deus tem vontade de dar cascudo em mim. Uma linguagem saxônica. Porque na realidade, o que Paulo está dizendo é que nós precisamos. Tudo é possível por causa e por conta do amor. Esse suportar o próximo é possível por causa e por conta do amor de Deus que está em nossos corações. Eu tenho dito a algumas pessoas: olha, irmão, se você chega para mim e diz: pastor, aconteceu tal coisa, eu digo: quem sabe, irmão? Não, só o senhor, vamos orar e resolver aqui. As coisas, quando acontecem publicamente, têm que ser tratadas publicamente. Mas o que eu quero dizer é que Paulo diz, nessa caminhada da vida cristã, do exercício da vida cristã, que é difícil, eu preciso pegar para mim tudo que eu puder de humildade, mansidão e longanimidade. E longanimidade. Às vezes eu faço para algumas ovelhas que vem aqui, eu faço no sentido: toma atento. Mas é em amor. Porque, de forma nenhuma, um crente em Jesus pode se alegrar ou desejar a queda do outro. As pessoas erram. As pessoas têm problemas no casamento. Os jovens têm problemas, às vezes, de sexualidade. Não só jovens. Que às vezes nós coamos mosquitos dos jovens e engolimos camelos dos mais velhos. Porque ele tem 40 anos pode, que tem 20 não pode. Ou às vezes a procedência determina se engolimos um camelo e coamos um mosquito. Mas o que Paulo está dizendo, que esse ato de suportar, eu vou concluir só com a leitura do versículo 17, capítulo 3, tudo isso é possível por conta do amor, irmãos. Quem ama, quem não ama não consegue fazer isso. Quem não ama,
Às vezes, quando eu fico sabendo da queda de um colega, eu fico pensando comigo, parece que a filha está andando, José, sabe? Parece que a filha está andando, é igual quando vai se aposentando, né? Quando vai, né? Tem uma irmã que lia muito no Estadão os óbitos, né? Que enquanto você vai, tudo bem. Pior quando você não for mais. Né? Então, não, vou pro velório de fulano, vou pro velório de fulano. Agora vamos pro meu. Então a gente vai tendo essa ideia, mas quando eu vejo um colega caindo, e cai. E cai porque as pessoas não permitem falha em nossas vidas. As pessoas não permitem que eu discuta com a minha mulher, por exemplo, porque eu tenho um problema com o filho. Você pode ou não posso? E eu fico pensando que quando caímos, e às vezes quando as pessoas caem, nós cortamos completamente o relacionamento se puderem passar do outro lado da rua. Quando na realidade Paulo diz, suportando uns aos outros em amor. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda longanimidade, mansidão, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo diz, concluo com esse texto, no capítulo 3 de Efésios, verso 17, que diz assim: que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Paulo diz, arraigados quer dizer fazer surgir raízes, fortalecer com raízes, tornar firme, alicerçado, tornar estável, estabelecer, colocar fundamento. Isso é possível pelo amor. Sabe, irmãos, uma das coisas que é difícil para quem retorna é o retorno. Parece que o cavalo, mas é difícil. Voltar é difícil. Até por conta das perguntas. Até que fim você veio? Até que fim você voltou? Faça isso. Puxe para junto. Que bom. Se portando. Há pessoas jovens que são difíceis, pessoas de idades que são difíceis, e a minha oração é para que você não seja uma pessoa de idade difícil. Pelo menos vai cooperar com o outro, mas às vezes nos tornamos, nos descompensamos, temos lutas, temos problemas, e Paulo diz, nessa caminhada, eu preciso tão somente suportar, puxar para perto. Eu sei que tem um arbítrio. Por exemplo, na condição de pastor, parece que ele está sempre fiscalizando, está sempre cobrando. Não é o zelo, ele tenta fazer de forma diferente, mas é o zelo. Mas o que eu quero dizer é que os irmãos na vida de vocês, na intimidade de vocês, os amigos da igreja, precisam estar atentos, não só com os amigos, né, mas pelo menos com o seu círculo menor, se alguém está precisando puxar para perto. Puxar para perto. Às vezes está num abismo, está numa crise violenta. Se pudéssemos filmar aqui e observar os semblantes, veríamos isso. Mas na realidade, nós precisamos compadecer o ímpio, ter a visão de Deus para as pessoas. Ter a visão de Deus para as pessoas. Ser crente é possível pelo poder de Deus.
ser crente em Jesus é possível pelo poder de Deus. Viver a vocação do chamado, a condição de salvo, é possível tão somente pelo poder de Deus. Por isso, se aproprie de toda humildade que você puder, de toda mansidão que você puder, de toda longanimidade que você puder, para que quando você puxar alguém para junto de você, você também vai receber dessa pessoa que deve buscar humildade, que deve buscar mansidão, que deve buscar longanimidade. E você será um braço de Deus para essa pessoa. Você será o abraço de Deus para essa pessoa. Você será o convite de Deus para tomar um café. Você será o convite de Deus para dizer: olha, eu quero dizer parabéns. Porque todos nós, irmãos, temos a tendência de abraçar quem nos agrada. Fugir do nosso padrão para fora. Mas esse não é o padrão de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina que devemos suportar. Talvez agora na fila do almoço seja um lugar para isso. No estacionamento, né? Às vezes dá vontade de voltar para o culto quando dá hora de estacionamento aí. Alguns irmãos são mais fracos, tem que ter paciência com ele. Uns são menos polidos, outros são mais polidos. Porque o Evangelho trabalha essas coisas, a educação da igreja ensina. Mas, irmãos, quando eu me converti, eu era Neilson, sou Neilson até hoje. Algumas coisas Deus está tentando me mudar, buscando me mudar. Mas esteja atento à visão do Senhor. Dá-me tua visão, Senhor, dá-me teus olhos, dá-me tua percepção, Senhor, para que eu possa abraçar quem está precisando ser abraçado, puxar para junto de mim. A pessoa está precisando, ela vai cair se não tiver a sua ajuda, irmão. Entenda isso. A voz do verbo é ativa, é você que tem que estar atento. Vou orar se Deus quiser, está na Bíblia, mas é o sentido de puxar para perto, para que as pessoas não caiam nos abismos da vida. Deus nos abençoe.